Olá, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje o nosso tema é exercícios físicos, emoções e espiritualidade. Olá, amigos do Ciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre o exercício físico e a espiritualidade. Chico disse certa vez que nós deveríamos cuidar do corpo como se ele fosse eterno e da alma como se fosse acabar amanhã. Se nós pararmos para pensar um pouquinho nesse ensinamento do Chico, nós vamos ver a importância de cuidarmos deste veículo, que é o veículo físico, desse aparelho que nós desenvolvemos a partir do nosso perispírito, mas cuja oportunidade nos foi dada por Jesus, pelo Pai Divino, para que nós pudéssemos, nessa jornada de inter-relação com a matéria, aprendermos e evoluirmos. Aquelas pessoas espiritualizadas que pensam, que têm como objetivo principal a sua evolução espiritual, elas não podem usar isso como argumento para menosprezarem a saúde. É extremamente importante que nós mantenhamos o nosso corpo saudável, equilibrado, para que nós possamos ter energias e forças necessárias para mantermos também a nossa alma, o nosso espírito equilibrado. Todos nós sabemos da importância da atividade física para a saúde e todos nós sabemos, como já diziam os sábios antigos, mente sana em corpore sã. É necessário ter um corpo sadio para podermos habitá-lo de maneira sadia também. Vamos ouvir aqui o professor João Batista, que é educador físico e vai nos trazer algumas informações importantes a respeito dessa atividade e da ligação que ela traz para a espiritualidade. Vamos à nossa entrevista. Para conversar sobre esse tema, estou com o professor de Educação Física João Batista Gil Júnior. Bom, também conhecido como professor Bá, né, nas academias. Isso. Muito bem. Bom, me diz uma coisa, então, como que surgiu essa ideia de unir os exercícios físicos com emoção e espiritualidade? A princípio, com estudos da neurociência, que fizeram a ligação assim, do movimento corporal com a emoção. Então, descobriram que para que você possa assim, fazer a gestão das suas emoções, gerir as suas emoções de uma forma positiva, é mais fácil via corpo do que via linguagem ou via raciocínio. Então, começou tudo por aí. Os benefícios emocionais do exercício. São os mais rápidos também, né, da pessoa conseguir entender, até mesmo os outros visualizar, né? Isso. Você sente na hora, os benefícios são imediatos, né? E a partir daí, como o ser humano é constituído de vários componentes, vamos dizer assim, o lado físico, emocional e o espiritual, começou a se pesquisar, já que influencia tanto na emoção, também deveria influenciar no aspecto espiritual. Então aí começou a observação nesse aspecto, né, como o exercício altera ou melhora ou ajuda no desenvolvimento da espiritualidade, embora pareça uma coisa muito antagônica, assim, né? Espírito e corpo, né? E me diz uma coisa, quais foram os principais benefícios, né, do exercício físico? Primeiramente, eu vou falar da emoção. Quais são os principais benefícios? Bom, essa relação de corpo com emoção, como eu falei, é muito próxima. Então, um estado emocional, sem a gente perceber, muitas vezes, o corpo adota uma posição correspondente. Então, um estado depressivo, de tristeza, é natural a gente observar a pessoa curvada, o olhar mais assim para baixo, né? E o interessante é que, com a mudança da posição corporal, aquela emoção negativa não combina mais. Então, isso muda nesse aspecto do cérebro, que a gente chama cérebro emocional, já afeta imediatamente. Então, uma postura melhor, uma correção da postura, já modifica o estado emocional. Então, isso é muito interessante, né? A gente observa isso em atores, em pessoas que precisam desenvolver assim, ou desempenhar uma emoção, mostrar uma emoção. Ela adota uma posição física que facilita. Aquela emoção vem naturalmente. Certo. E aí, interessante que fazendo o caminho inverso,
o resultado é ótimo. Quer dizer, alguém que está chorando, por exemplo, só de pedir para olhar para cima, mudar a posição do corpo, já ela melhora esse estado emocional. Mais rápido do que você talvez ficar ali consolando, pedindo para ela entender que talvez não seja o melhor caminho chorar, enfim, via linguagem ou via raciocínio. E como que a sua observação chegou no ponto espiritual? Bom, tem um aspecto também importante do exercício que é melhorar o vigor da pessoa, ou a saúde, vamos dizer assim. E com essa melhora, a capacidade inerente do ser humano de se autorregular, né, de curar, o organismo se curar, isso também é ampliado, é amplificado, é aumentado. Então, com o aumento do vigor, o corpo consegue expelir substâncias, consegue fazer esse processo de desintoxicação com muito mais facilidade. Deixando esse processo acontecer da forma mais natural possível, a pessoa também observa uma mudança no seu estado emocional. E também, seguindo isso, dando continuidade, ele observa a mudança no aspecto espiritual. Então, a maneira de compreender as coisas, a maneira de reagir diante dos acontecimentos da vida, isso tudo muda para melhor. Para bem melhor, não é mesmo? Bom, e me diz uma coisa, então, João Batista, quando a gente começa a fazer exercício físico, normalmente as pessoas procuram uma academia ou porque o médico mandou, né? Isso. Ou por uma busca, né, da melhor estética. Isso acontece bastante com a proximidade do verão, não é? Isso. Bom, quanto tempo leva, mais ou menos, para uma pessoa começar a identificar em si mesma esses benefícios? Não os estéticos, mas sim os emocionais e espirituais. Bom, emocional ela vai sentir de imediato, né? Porque eu observo isso no meu dia a dia. As pessoas chegam, né, no local onde eu trabalho para fazer exercício. E às vezes ela vem de um trânsito, assim, por exemplo, né, de um congestionamento. Então chega num estado emocional não muito propício, né? Ou talvez por outros contratempos. E ela às vezes chega já avisando assim, olha, hoje eu não estou muito bem. Como se falasse assim, cuidado comigo. E olha lá o que você vai me passar também, porque eu não estou bem. E eu sempre brinco, não tem problema chegar bem, não pode sair desse jeito. Aliás, certo. Não tem problema chegar mal, não pode sair mal. Com certeza. Mas aí a pessoa começa, ela não sabe, mas ela está numa postura, você observa que o corpo mostra que ela não está bem emocionalmente. Mas aí como o exercício corretamente ministrado, ele pressupõe posturas corporais, postura de coluna corretas, só corrigir a postura para praticar o exercício já corresponde a um estado emocional mais positivo. Então, só de corrigir a postura para fazer os movimentos, ela já começa a mudar aquilo. Então, em pouco tempo, em alguns minutos, você percebe que já mudou. Então, e também se distrair com a postura ou com a respiração, quer dizer, é uma espécie de meditação. Ela sai daquele mundo, daquelas preocupações, sai daquilo. E daqui a pouco ela percebe que ela está melhor. E aí, às vezes, termina a sessão e sai outra pessoa, né? Sai mais animada, sai assim, diferente. Então, essa mudança na emoção, isso é imediato. É que às vezes a pessoa não percebe, é importante você mostrar isso. Às vezes a pessoa demora um pouquinho, né, para perceber o que está acontecendo em volta. Ela não relaciona, né? É importante está sempre pontuando que, olha, procura durante o seu dia ficar atento, porque se você se envolver em muita preocupação ou coisas desagradáveis que acontecem, percebe que o seu corpo vai adotar uma posição correspondente. É importante você lembra essa postura de coluna correta. Procura sempre voltar para essa posição, sempre que você. E aí ela estende o benefício do exercício por mais horas, no aspecto emocional. Com certeza. A gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso no nosso próximo bloco. Vamos a uma breve pausa e voltamos já já.